A próxima dúvida que mandaram para a nossa hashtag 12HNerds aqui no cantinho. Existe algum macete para não errar na hora de usar a vírgula e a concordância? Foi o @Bielzito. Bielzito, se estiver nos assistindo, um abraço para você. Continue mandando mais dúvidas. Existe algum macete para não errar na hora de usar a vírgula e a concordância? Olha, eu também não gosto de dar a explicação de vírgula com macete. O que eu ensino é entender vírgula. Você tem que estudar uma coisa primeiro chamada função sintática. Uma regra básica, não separar sujeito de predicado com vírgula. Mas como é que eu vou saber não colocar a vírgula se eu não sei o que é sujeito e o que é predicado, entende? Concordância, por exemplo, quando estudamos concordância, a gente sabe o que é um sujeito, a gente sabe o que é um predicado, a gente sabe o que é um aposto, a gente sabe o que é um vocativo. Quer ver uma parada? Aqui no Descomplica a gente está sorteando camisetas em que a gente bota assim na camiseta, rala concorrente. Você concorda comigo que concorrente é a pessoa com quem eu estou falando? Concorrente, rala. Então, convencionou-se dizer na língua portuguesa que quando você chama alguém, ei, Natânia, nossa câmera uma aqui do Descomplica. Você está chamando alguém, você chama e bota vírgula. Se você chama e bota vírgula, a vírgula é obrigatória, passou a ser obrigatória quando você faz um chamamento. A esse termo de chamamento dá-se o nome de vocativo. Então, na nossa propaganda, rala, vírgula, concorrente. Não pode deixar de ter essa vírgula. Concorrente, vírgula, rala, exclamação. Então, assim, não é questão de macete, é questão de dominar e de saber e de aprender o uso das funções sintáticas. Vocativo é uma função sintática. Vamos dar um outro exemplo? Eu viro para você e falo assim, Rio de Janeiro, vírgula, qual o dia de hoje? 13 de outubro de 2016. Isso me lembrou a época de cabeçalho do colégio. Lembra quando a tia chegava de manhã ao quadro e botava assim, Rio de Janeiro, vírgula, 13 de outubro de 2016, ponto. Por que ela colocou vírgula depois de Rio de Janeiro? Em geral, se coloca ali o nome da cidade. Existe a cidade de Campinas, existe a cidade de Porto Alegre, existe a cidade de Recife. Você vai colocar Recife, vírgula, 13 de outubro de 2016. Para que essa vírgula? Essa vírgula convencionou-se colocar quando você coloca um lugar. Então, neste cabeçalho, você separa o nome da cidade, vírgula, e o restante do que você vai colocar. Então, assim, existem regras para se utilizar a vírgula. A vírgula separa o que a gente chama de um aposto. Eduardo Valadares, vírgula, professor de linguagens do Descomplica, vírgula, hoje está de óculos. Quem é professor de linguagem do Descomplica? Isso é um aposto do nome Eduardo Valadares. Anota isso aí, aposto. Vou escrever aqui no quadro como se escreve, é tudo junto. Aposto. Escreve assim do lado aí na sua folha, no seu material que você está acompanhando a nossa aula. É um termo de natureza substantiva. Eu não estou qualificando Eduardo Valadares. Eu não disse que ele é um melhor jogador de futebol americano. Eu falei simplesmente que ele é professor de linguagens do Descomplica. Então, aposto é um termo de natureza substantiva, ok? É um termo de natureza substantiva. Termo de natureza substantiva é quando você dá um nome a algo. Não é uma qualificação. Quando for uma qualificação, você vai chamar isso de um termo de natureza adjetiva. Aqui é um termo de natureza substantiva. Vai lá, Dia, seja sincero. Aposto cai no Enem, que acho que foi a pergunta da Luana. No caso agora foi do Biel, desculpa, Bielzito. Não. Nunca vi cobrar em aposto, mas é importante você saber, por exemplo, o que é aposto, para saber se vai usar ou não vai usar vírgula. Mas posso ser sincero? Esse tipo de pergunta aqui, Bielzito, ele vai te ajudar bastante, sabe onde? Na competência de número 1 da prova de redação. Nunca vi cair na prova do Enem cobrança relativa à colocação de vírgula. Em provas discursivas, a PUC, que é uma banca que fez uma prova agora neste último final de semana aqui no Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, ela se caracteriza, inclusive, por cobrar questões discursivas que peçam que você, aluno, domine o uso da vírgula. Ela te dá um trecho, mal pontuado, e faz uma questão assim. A partir do parágrafo colocado abaixo, pontue-o corretamente. Diga onde tem vírgula, ponto e vírgula, exclamação, ponto final. E aí você tem que reescrever, colocando as vírgulas, as pontuações nos lugares certos. E isso é uma questão bem interessante.
Fechou até aqui? Então vamos lá, Bielzito, se eu puder te ajudar, dá uma estudada rápida no uso da vírgula relativas às funções sintáticas. Olha, no nosso site do Descomplica tem várias aulas legais sobre pontuação. Procura com o nome assim um módulo, pontuação, ou uso da vírgula. Você vai encontrar aula comigo, com Rafael Cunha, com o nosso queridíssimo professor de redação. Tem muitas aulas lá dos nossos professores falando sobre o uso correto da vírgula. Não deixe de assistir. E aí eu tenho certeza que você vai pegar várias dicas nesta reta final. Tá legal até aqui? Dar aulas de vírgula, eu precisaria, sei lá, de 2 aulas seguidas para te informar tudo. Assista aos módulos que são bem condensados e resumidos, que você vai tirar essas suas últimas dúvidas, tá?